Dando sequência aos vídeos onde nós estamos falando sobre as aplicações com ASDA2, vamos entrar agora no assunto de capture e compare. Aqui, essa aba dentro do ASDASoft. Só que antes de falarmos de capture e compare, nós precisamos falar de array, né? Na verdade, um vetor. Aqui, uma matriz unidirecional. O ASDA2, o manual consta aqui. Vamos ver aqui. Aqui na descrição do movimento, ele fala que o ASA2, para as funções de captura e compare e ECAN, ele precisa de uma área de memória grande para armazenar dados. Então ele disponibiliza um data array, né, é um vetor, onde podemos organizar essas informações. O tamanho desse vetor está especificado aqui na função P510, são 800 posições. Aí o parâmetro P511 vai indicar qual a posição atual, e o P512 e o P513 vão fazer a leitura e gravação desses dados. Isso se nós estivermos usando ou comunicação ECAN, ou se estivermos fazendo isso pela IHM do próprio server. Aqui. Que consta aqui, certo? Parâmetro P10, somente de leitura, o tamanho da array. P511, o endereço. P512 e 13 e o dado. Aqui, dentro do Capture Compare Data Array, nós temos a leitura de todas as posições. Esses dados, uma vez gravados, eles podem ser, mais fácil por aqui, tá? Eles podem ser dados dinâmicos, ou seja, na hora que nós desligarmos o servo, os dados se perderão, ou podemos gravar em EEPROM, em E2PROM. Hoje nós vamos gravar nada em E2PROM, porque é só uma ilustração de como funciona, mas por aqui podemos fazer. Essa aba Data Arrays, ela está vinculada às funções de captura, compare e CAN. Nós vamos passar por elas uma a uma. Eu montei aqui, deixa eu ver. Montei uma telinha com alguns parâmetros, onde a gente pode ver a posição do P511, ou seja, que está setando o endereço atual do campo de memória. Vou deixar aqui. Nós podemos carregar dados nessa array diretamente pelo parâmetro, tanto pelo editor de parâmetros do ASASoft, ou diretamente pela IHM. Aqui, como no P11 está indicando o endereço 11, quando eu gravar alguma coisa aqui no endereço 12, vamos gravar aqui valor 100. Esse dado foi gravado no endereço 12. Esse índice no endereço 11 ele é outro incremento. Então, assim, é meio delicado trabalhar com ele sem saber exatamente como ele funciona. A partir do momento que eu acessei o endereço, acessei lá no parâmetro P512, agora o P511 ele já não aponta mais para o endereço 11, ele está apontando para o endereço 12, que nós podemos ver aqui, endereço 12. Mas se eu fizer uma leitura aqui, o que acontece? Vou fazer uma leitura para o endereço atual. Ótimo. Ele já vem no endereço 12, certo?
e aponta, eu só fiz a leitura, ele não aponta nenhum dado no endereço 12. É lógico que nós nós gravamos no endereço 11. Mas só pelo fato de nós termos feito a leitura, ele já está apontando dois endereços acima. Ou seja, se eu colocar aqui que eu quero ler o dado do endereço 11, e pedir uma leitura, ele vai fazer a leitura do endereço 11. Aqui, ó. No endereço 11 consta o valor 100. Só que ele fez a leitura do 11 e do 12, certo? Então, olha para onde ele está apontando agora. Para o 13. Porque ele já acessou o endereço 11 e o 12. Aí o 13. Se eu fizer a leitura de novo aqui, ele me diz que estava apontando para o endereço 13. Só que quando nós formos ver aqui no P511, no acesso direto, já está para o 15. Ou seja, toda vez que a gente faz leitura dentro dessa aplicação, ele incrementa esses dois endereços. Nós podemos visualizar o endereço atual de maneira mais segura aqui pelo scope. Eu coloquei aqui o parâmetro P511, certo? Aqui é simples, eu aceitei só um endereço, vim aqui, acho que eu falei isso no outro vídeo, coloquei um range de 0 a 800, para ele variar aqui do 0 até o valor de 800, desabilitei os outros canais e coloquei como endereço P511. Quando aperto o RAM, ele vai me dar sempre, em função do tempo, o valor do P511. Se eu vier mudar aqui, fazer a leitura de novo, P5, o valor, ele está me dizendo que o valor de P511 agora já é 17. Estava em 15, se eu não me engano, né? Então, é meio complicado. Se nós quisermos ver o endereço apontado diretamente na P5, 12 e 13, conforme aqui, nós poderíamos, na verdade, tentar fazer aqui um campo de visualização. Só que como esse campo de visualização é uma instrução Modbus RTU, ele vai ficar incrementando toda vez o endereço. Quer ver? Vamos visualizar aqui. Vira o endereço de lá, tá? Aqui, ó. P512. P512, que é o primeiro parâmetro de array, certo? O endereço dele é 0518. Vou copiar essa aqui. Essa aqui. Top. Aí nós vamos vir aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos apontar o P511 para o endereço 1. O que acontece agora? O P512 e o P513 vão ler
consecutivamente o endereço 1 e o endereço 2. Só que a gente vai ver o que acontece aqui, ó. Vamos abrir aqui. Está dizendo que o P511 está apontando para o endereço 1. Quando eu subir a IHM, isso aqui é o simulador, tá? A gente já viu em todas as aulas. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Não, stop. Começar de novo. Subir aqui. Olha o que acontece na hora que a gente entra para visualizar. Olha os endereços incrementados. Passou aqui pelo 100, que era o valor que estava lá gravado no 11, e ele vai incrementando. Ó. Por quê? Porque a IHM, para fazer a atualização constante, aqui, peraí. A IHM, para fazer a atualização constante desse endereço, ela fica toda hora acessando para ver se o dado alterou. E toda vez que ele acessa, é feito um incremento automático de 2 posições. Então ele fica correndo, ó, já está no 123, 125, ele vai até o 799. Quando chegar no último endereço, ele vai parar. Certo? Vou botar aqui. Por aqui dá para ver o tempo. Tá vendo? Aí a game fez o primeiro acesso, mais ou menos, aos 6 segundos 470 milésimos. Aí fez novamente um acesso, tá? Uns 400 milissegundos depois, mais ou menos. Acho que é isso, né? É, uns 500. Tá? E ela ficou acessando. Mas toda vez que ela acessava, o endereço era incrementado. Ó. 19, 20, 23, 25, 28. E ainda. Certo? Então o que acontece? Se nós colocarmos isso aqui, para ficar visualizando por IHM, nunca conseguiríamos fazer nem leitura e nem gravação desse dado. Certo. Aqui no scope, agora, vou colocar ele on. Uma vez que eu não estou fazendo acesso, ele ficou ali. Vou rodar de novo aqui. Colocar o endereço 11. Voltou aqui. Ok. Nós podemos visualizar os dados também através da aba aqui de Capture e Compare, fazendo a leitura aqui do servo. Ele vai fazer uma leitura de todas as posições. Entendeu? Enquanto ele está usando, ele está lendo, parou. Aí tem aqui a nossa posição 11, gravando o valor 100. E foi até o 700. 799. Vou ver aqui, ó. Leu tudo. Só tem 100 gravado, ó. Só que quando nós fazemos essa leitura, olha onde vai estar apontando agora o P511 para o endereço 799. 799. Por quê? Porque quando foi feito a instrução de leitura, ele varreu todos os endereços. Então ele foi incrementando o parâmetro P511 até o último endereço. E vai ficar lá até a gente mudar de novo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se você for fazer uma lógica onde você queira fazer a inserção dos valores por comando, você tem que saber exatamente como vai funcionar o acesso do endereço nessa nessa array. Vou mostrar daqui a pouco como que a gente faz para acessar lá.
Outras formas de gravar o dado lá. A gente tinha feito a gravação pelo parâmetro P512. Se eu apontasse aqui, ó, o P5. Se eu apontar aqui, eu vou apontar de novo. O P511. Colocar o valor dele aqui. O 11 já está gravado, vou colocar 12. Sem fazer leitura, se eu colocar aqui o valor 200, se eu colocar aqui o valor 300, o que ele fez aqui? Ele gravou o valor 200 no endereço 12 da array e o valor 300 no endereço 13. Vamos ver isso por aqui. Vou fazer a leitura e ele vai lá para o 799 de novo, tá? Endereço 12, 200, endereço 13, 300. Mas, se quisermos, ou seja, se quisermos trabalhar com gravação de dados aqui, sempre teremos que trabalhar com os três parâmetros. Primeiro o endereço, depois o dado. Primeiro o endereço, depois o dado. Primeiro o endereço, depois o dado. Sem se preocupar com a leitura. E aqui a gente for ver, tá lá de novo no 799. Então como a gente faria para trabalhar com essa alimentação? O manual coloca o seguinte, que a única maneira, deixa eu ver aqui, de você fazer essa gravação de dados e conseguir fazer a leitura da maneira mais não é mais eficiente, não é uma maneira onde você não tem esse incremento direto, seria usando o Modbus, mas não pelo EHM. Você teria que montar uma rotina pelo CLP. Ele dá as instruções aqui, ó. Ele fala como é que é possível ser feito pelo EHM do próprio servo. Dá um trabalho danado. E mostra quais são as instruções para a gente fazer isso pelo programa, pelo CLP. Dizendo aqui que se eu quiser fazer uma gravação de valores de uma maneira sequencial, eu posso colocar, endereçar o valor da P511 como endereço no início da instrução, e já gravo dizer que eu estou enviando 6 dados e já colocar essa sequência. Ou seja, se eu colocar 11, eu vou gravar o endereço, o valor 100 no endereço 11, o valor 200 no endereço 12. Vou colocar 13, o valor 300 no endereço 13, o valor 400 no endereço 14. Vou colocar 15, 500 e 600, e aí sucessivamente. Se eu quiser simplesmente acessar o endereço, tá? Definir o endereço de acesso, eu posso usar o comando 6, não o comando 10. Esse comando 10 é em hexa, tá? Tomar cuidado com isso, porque 10 em hexa é 16. Vou mostrar depois. Eu posso usar o comando 6 para acessar direto o P511 e gravar direto o valor. Daqui a pouco eu vou demonstrar isso. E a forma de fazer a leitura, tá? Posso usar o comando 3 do Modbus RTU e fazer a leitura indicando o endereço e dos valores. Lembrando que isso aqui é uma instrução de 16 bits e essas instruções são de 32 bits. A gente pode ver isso aqui. P512 é uma instrução de 32 bits. P511 16 bits. E P513 32 bits. O que isso significa? Significa aqui dentro da instrução, deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Dentro da instrução, talvez não seja a melhor maneira de colocar aqui, de mostrar.
mas ele vai gravar um sequencial. Teria que pegar uma instrução de leitura, né? Deixa eu ver se ele tem aqui uma forma de dado. Deixa eu ver um exemplo com. Estou procurando um exemplo com 485, tá? A forma de resposta. ASCII. RTU. Não sei nem o que ele mandou aqui, tá? Qual que é a instrução? É uma instrução de leitura mesmo. O que ele fez aqui na instrução de leitura? Definiu o endereço do escravo 1, definiu a função, que é a função de leitura, tá? Definiu o endereço do dado, 2100 em hex, colocou aqui o tamanho da instrução, ou seja, ele estava querendo ler 6 words, mandou o CRC, 6 words. Aí ele formata a resposta. Tudo isso a gente vai dar uma olhadinha lá, tá? Sem preocupação. Ele formata a resposta. A resposta veio o endereço de quem respondeu, que é o escravo, a função. Tá, ele colocou a quantidade de dados, colocou a letra C sem hexadecimal, significa que ele mandou 12 dados, cada um representando um byte. Em hexa C, decimal, é C aqui, né? C em hex, decimal é 12. Aí ele diz como ele colocou. No primeiro campo onde ele vai guardar isso, na D, ele vai colocar aqui um byte, e o byte low, o byte low, o byte high do primeiro campo, do segundo, do terceiro até o sexto. Ou seja, ele vai mandar, no caso de resposta, 12 memórias D, cada uma contendo um byte. Tá. Continuando. Desculpa, não, fui baixar meu telefone, senão a gente não consegue se concentrar. Estamos falando aqui da maneira como ele faz como a gente pode fazer acesso a esses dados. Vamos ver em que endereço está lá. Está no 799. Vou colocar aqui no 11. Vou colocar no 1. Agora o endereço apontado pelo P511 é o 1. A gente vê, mesmo se eu estiver usando aqui o scope, eu vou ter problema se eu quiser acessar os parâmetros de leitura, o P512 e o P513, quer ver? Só o P512. Só o fato, nem marquei, se eu colocar o parâmetro aqui, o que aconteceu? Ele estava no valor 1, começou no valor 1, no primeiro tempo, a 0 milissegundos, e como a varredura do scope é muito alta, muito rápido, quando ele terminou o ciclo aqui em 100 milissegundos, o tempo é aqui, tal. Em 100 milissegundos, ele já tinha varrido as 800 posições do 0 ao 799 e colocou o endereço lá em cima. E aqui, se eu não tirar
colocar para um outro parâmetro qualquer, eu não consigo nem fazer isso voltar, quer ver? Que se eu deixar isso aqui, se eu deixar aqui no P512, tá lá em cima, e vir aqui, tentar colocar aqui valor 1, um stop aqui. O que acontece? Tá vendo? Ele estava lá no 799, aqui. Aí ele desceu até o 1. Por quê? Porque eu coloquei aqui na IHM o valor 1, já está em 799 de novo. E fez a varredura e já voltou de novo para 799, só porque ele estava aqui. Estou apontando isso porque eu tive uma certa dificuldade, que eu achava até que estava travado, tá fazendo alguma coisa errada, mas não é. É que só o fato de fazer varredura, só o fato de fazer o acesso ao parâmetro de leitura, ele joga o índice lá para cima. Deixa eu colocar o 15 aqui. Comecei 15, está lá no 799. Aí se eu vir aqui e colocar 11, que a gente usa mais, ele já fica lá embaixo. Coloquei o 15 aqui só porque eu queria colocar podia colocar qualquer coisa aqui, menos o parâmetro 12 e o parâmetro 13. Então eu coloquei o 15 só porque estava mais perto. Então tá, como a gente vai fazer isso então? Via Modbus, que é o que constava aqui no manual. O que a gente fez? Montei uma rotina simplesinha aqui dentro do SPSoft usando um DVP14 SS2. O que eu fiz aqui? Visadinha. Defini o parâmetro de comunicação, certo? Aqui está 137, mas aqui originalmente estava 153. Por quê? Deixa eu colocar aqui. A gente vai começando a trabalhar, vai começando a ficar complexo, né? Um monte de coisa para acessar. Vou colocar aqui. Manual do DVP. É aqui que a gente estava. Vamos ver aqui, ó, bem no comecinho do manual, os conceitos. É antes do conceito, eu acho que é. Conteúdo, exploração, conceitos de programação, 7 instruções. Mais pra cima. Aqui. Não vi em que capítulo a gente estava. Aqui. Então, nem conceitos. Então, vou voltar aqui. A gente estava aqui no capítulo 2, tá? Conceitos de programação. Aqui. Registradores especiais. Ele faz aqui a descrição dos registradores, mas a gente quer realmente é isso daqui. A aplicação das memórias dos relés especiais. Aqui eu falei já isso em outra aula, outro vídeo. Ele define por grupo. Grupo de ajuste. Pi, piriri, parará. Aqui é comunicação. Isso mesmo, comunicação. Tá por aqui a tabelinha. Aqui, ó. Na verdade, o que a gente precisa daqui, ó. Comporte. E aqui ele vai definir exatamente aquele valor que a gente coloca aqui.
Lá a gente está usando 137, não 153, 137. Aqui, ó, isso mesmo. 137 em binário, aqui no bit high, no, no, na parte alta do byte. 1000. 1000 está definindo 9600 como taxa de comunicação. O outro aqui, o 1001, isso não mudou. Seguinte que aqui é paridade ímpar, 00 e 8 bits. Acho que é sem paridade, é isso mesmo. Desculpa, ó, não é paridade ímpar, não é sem paridade, 2 stop bits e uma palavra de 8, ou seja, 1 0 0 1. Tá. Se fosse 153, que é o que estava lá, estaria aqui na parte alta do byte 1001, que é 19200, que estava definido aqui, tá? Então, eu montei só uns acessos alguns acessos rápidos, tá? A leitura e gravação usando os blocos do programa. A ideia é modo de gravação, modo de leitura e modo híbrido, leitura e gravação.